Eu acho que se o trauma pode atravessar gerações, os valores também podem. A frase é do ator baiano Wagner Moura na entrega do Prêmio Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, nos Estados Unidos. Wagner Moura também foi indicado ao Oscar de Melhor Ator. E o filme O Agente Secreto ainda concorre a Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. O que Wagner Moura falou ao receber o Globo de Ouro é sobre um processo explicado pela psicologia como trauma transgeracional. Como nossos medos e angústias podem ter origem em nossos antepassados. A tese é de que esse trauma não é só uma herança psicológica abstrata. É a transmissão de geração em geração dentro de uma família ou grupo social, apesar dessas pessoas não terem vivenciado o trauma original. É uma experiência viva que se inscreve epigeneticamente no corpo e sistema nervoso de uma pessoa. A epigenética estuda como o estilo de vida, o ambiente e as experiências podem ativar ou desativar os genes sem alterar a sequência do DNA. Aquilo que ficou interrompido ou estabelecido por uma geração tende a se manifestar na próxima, de diferentes formas. Ansiedade, compulsões, padrões de relacionamentos e até comportamentos disfuncionais são sinais dessa herança. O trauma transgeracional também é conectado a dores coletivas históricas, como racismo, guerras e ditaduras. Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes e aqui de segunda a sexta-feira a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. A minha convidada hoje também é jornalista, documentarista, pesquisadora, a Jana Sá. É um prazer te receber, Jana, seja bem-vinda. Olá, minha gente. Eu quero começar saudando você, Gabi, começando saudando também o ICL, né, esse espaço, que acho que é um espaço fundamental da mídia livre, independente, no Brasil, que cumpre um papel aí estratégico na defesa da democracia, da soberania e do direito à informação. Eu sou filha, Gabi, de duas vítimas da ditadura civil-militar brasileira, que é Fátima Sá e Glênio Sá, como você colocou, pesquisadora do tema, e atualmente eu estou presidindo o Comitê Estadual por Memória, Verdade e Justiça aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu nasci em uma casa que funcionava, Gabi, como sede clandestina do Partido Comunista. E estou dizendo isso porque eu cresci ouvindo relatos sobre prisões, sobre torturas, sobre desaparecimentos. Então, desde muito cedo eu compreendi que a história do meu pai, que foi militante comunista, que sobreviveu a 3 prisões, a bárbaras torturas, e sobreviveu à guerrilha do Araguaia, né? Que isso não era apenas uma história familiar, mas era parte da própria história do Brasil, né? E eu faço questão sempre de frisar isso, porque embora eu não tenha vivido o início do regime militar, porque eu nasci já em 1983, né? A ditadura ela sempre foi uma presença viva dentro da minha casa. Eu cresci escutando os relatos de quem enfrentou de perto, né? Meus pais, Fátima Sá e Glênio Sá, eles sentiram a repressão na pele e era impossível a gente não perceber o medo, o silêncio, a censura. É por isso que, para mim, a ditadura ela nunca foi um tema do passado. Ela é uma ferida aberta, né? Ela não se apresentou de forma abstrata ou distante, né? Mas através da dor, da ausência, da perda e do silêncio imposto. E mesmo sem ter vivido diretamente aquele período, eu herdei essa memória. Ela chegou até mim pelas histórias que meus pais contavam e também pelos silêncios, né, que muitas vezes eles se impunham quando lembravam tudo o que enfrentaram. Mas, sobretudo, Gabi, pela forma como a vida do meu pai foi interrompida. Né? Meu pai, Glênio Sá, como eu disse aqui, ele foi preso 3 vezes durante
à ditadura civil-militar brasileira, foi barbaramente torturado, foi perseguido ao longo de toda a ditadura, mas mesmo depois dela. Né? Ele participou da Guerrilha do Araguaia, que foi uma das mais, digamos, importantes experiências de resistência armada ao regime militar no Brasil, né? Onde o Exército promoveu uma verdadeira campanha de extermínio e ele sobreviveu, ficou entre os 8 sobreviventes. Contudo, mesmo após a lei de anistia, ele continuou sendo monitorado. Né? Documentos do Exército, revelados décadas depois, mostram que ele foi vigiado diariamente. E mesmo já em liberdade, né, no ano da sua morte, que foi em 1990, oficialmente tratada pelo Estado como um acidente, mas que para nossa família sempre foi uma morte forjada, né, que ela é cercada de suspeitas. A gente estava às vésperas do lançamento, Gabi, do livro que ele escreveu, Araguaia, Relato de um Guerrilheiro, né? Relatando a experiência dele no Araguaia. Né? E pouco antes disso, a nossa casa foi arrombada, nada de valor material foi levado ali, Gabi, mas levaram documentos, fotografias, provas. Isso se relaciona diretamente com o assunto que a gente vai tratar aqui do agente secreto, com a tentativa de apagamento da memória dos nossos, né? Obrigada, Jana, por você trazer aqui, compartilhar essa história que é sua e que também é nossa coletivamente. E eu vou responder algumas perguntas já que eu queria te fazer, mas especificamente sobre essa questão coletiva. Eu vou te perguntar sobre essa questão que foi colocada na semana, que chamou muito a atenção. Algumas pessoas até fizeram recortes para tentar explicar o que era esse trauma geracional, porque o Wagner Moura, quando ele foi receber o prêmio do Globo de Ouro, né, na atuação dele como ator de drama no Agente Secreto, ele diz que o Agente Secreto é um filme sobre memória e trauma geracional. Ele usou esse termo e ele diz: eu acho que se o trauma pode ser passado ao longo de gerações, valores também podem. Então, para te perguntar o que é esse trauma geracional, e acho que a sua história vai ao encontro, claro, disso tudo que ele falou. E por outro lado, também, Jana, tem essa questão do papel da arte nessa fala dele, o papel do cinema, para elaborarmos coletivamente esses traumas. Então, assim, até a psicanalista Maria Homem falando sobre isso, ela usou uma expressão que eu gostei muito, porque ela disse para que as próximas gerações respirem. Então, estou adotando aqui. E essa pergunta não é só sobre o agente secreto. Você também já explicou, encontrou na produção audiovisual um caminho de investigação também, preservação da memória do seu pai, o Glênio Sá. Então, como foi isso? Uma parte é o que é o trauma geracional, na sua visão, e como foi para você também lidar com isso por meio da arte? Muito bom, Gabi. Acho até que antes do Wagner Moura, o Kleber já tinha dado entrevistas situando bem a questão do agente secreto nessa luta por memória, verdade e justiça, né? Mas acho que essa frase do Wagner Moura no momento da premiação, que era um momento que o Brasil estava assistindo com muita expectativa, mas não só o Brasil, o mundo, né? Uma frase simples, direta, mas que toca num dos pontos mais profundos da experiência brasileira, que é a permanência no presente de feridas que nunca foram elaboradas no passado. Então, veja, não se trata apenas de uma reflexão estética sobre um personagem, mas de um diagnóstico ético, político e psíquico, né? Você falou aqui numa psicanalista, de uma nação que nunca enfrentou integralmente a violência da sua própria história. Eu estava lendo uma das análises sobre essa produção, né, que traz a questão da psicanálise, que nos ensina que o trauma não se encerra no acontecimento. Ele retorna, né, ele reaparece, ele se reinscreve. E a questão, o Freud já apontava que aquilo que não é simbolizado, ele tende a se repetir. Então, quando um Estado ele tortura, ele sequestra, ele mata,
ele desaparece corpos e depois ele silencia, ele não está produzindo apenas vítimas diretas, ele está produzindo uma herança traumática, né, que atravessa gerações. Isso é essa questão do debate das dores transgeracionais. A dor que não pode ser nomeada, que não pode ser chorada, que não pode ser reparada, ela reaparece nos filhos, nos netos, nos sobrinhos, nas sobrinhas, nos companheiros, né? Como uma angústia muito difusa, né? O medo do autoritarismo, a hipervigilância, a dificuldade da gente de confiar nas instituições, né? A necessidade, eu acho que quase que visceral, da justiça, entendeu? Então é isso que a gente entende por trauma transgeracional, Gabi. Não é apenas uma memória biográfica, né? Mas é uma marca que circula nos vínculos, nos afetos, nos corpos, nas nossas escolhas. Eu iniciei aqui me apresentando, né? E a escolha de ser jornalista teve muito a ver com tentar contar as histórias, e não era só a história do meu pai, né? É porque quando a gente vai para a escola e vai estudar a história do Brasil, a história que eu estudei nos livros oficiais de história, era uma história muito diferente das histórias que eu escutava na minha casa. Entende, Gabi? Onde estavam aqueles episódios e aqueles personagens? Quem eu desafio que não está nos assistindo conhece a guerrilha do Araguaia porque estudou num livro de história, entende? Então, é um episódio como se não tivesse existido no Brasil na história oficial, entende? Então, as escolhas que a gente faz têm muito a ver com isso. E o filme de Kleber Mendonça Filho, ao tratar, eu acho que, da perseguição política, sabe? Do silêncio imposto, ele não está atrás de nós. Ele permanece ativo quando esse trauma ele não é elaborado. A ditadura civil-militar brasileira, ela não terminou apenas em 1985. Ela continuou operando, e continuou operando não só efetivamente operando com seus crimes, né? Mas também com os crimes que não foram plenamente reconhecidos, julgados ou reparados. Exato. Então, a fala do Wagner Moura, nesse sentido, é mais que um agradecimento. Eu achei fantástico, porque foi um ato muito político, muito simbólico, né? Quando ele dedica o prêmio, veja só, Gabi, ele dedicou o prêmio aos nossos filhos e ao Brasil. Então, ele está deslocando o reconhecimento individual para o campo coletivo. E ele afirma que a cultura, né, é o lugar de elaboração desse trauma e que a memória é um dever ético com as próximas gerações. Então, se o trauma ele se transmite, como ele próprio sugere, também pode se transmitir valores, consciência histórica, compromisso com a democracia. Então, como filha, Gabi, de 2 vítimas da ditadura, integrante desse coletivo de filhos e netos por Memória, Verdade e Justiça, e hoje presidindo um comitê de Memória, Verdade e Justiça aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu sei que a nossa geração ela carrega uma dupla herança. A da dor silenciada, mas, acima de tudo, a da tarefa histórica de falar. Não vivemos as prisões, né? Muitos de nós, alguns até passou por isso, e torturas diretamente, mas nós crescemos sobre os seus efeitos. As ausências, os medos, os segredos, os lutos, né? Inacabados. A impunidade nesse sentido, ela não é apenas uma falha jurídica, ela também é um mecanismo de produção contínua do sofrimento psíquico e social. Então, quando a sociedade ela não elabora os seus traumas, ela os repete, né? O retorno que a gente vivenciou e está vivenciando, né, ainda dos discursos autoritários, a naturalização da violência estatal, né, a exaltação da tortura, né, a banalização do fascismo, eles são sintomas de um passado recalcado, né? O que a psicanálise chama de retorno do recalcado. A história nos mostra como uma repetição política, é isso que o Brasil está vivenciando hoje. E é por isso que memória não é culto ao sofrimento, é cuidado com o futuro, é a tentativa
eu acho, Gabi, assim, de interromper a cadeia de transmissão da dor, sabe? De transformar essa ferida em palavra, a violência em uma narrativa, o silêncio em uma responsabilidade pública. A justiça de transição, a abertura dos arquivos, o reconhecimento das vítimas e acima de tudo, a responsabilização de quem dos violadores de direitos humanos não são apenas medidas institucionais. Elas são políticas de saúde, psíquica coletiva também, sabe, Gabi? Então é isso. Quando o Wagner Moura grita aí, viva o Brasil, viva a cultura brasileira, ele está afirmando que a cultura também é um dos lugares onde esse real traumático pode, enfim, ser simbolizado, né? Sim. Agora eu queria só fazer uma observação, Gabi, antes da gente continuar aqui, porque eu também acho assim profundamente significativo isso aqui, como análise já até tirando só da fala do Wagner Moura na premiação, né, quando recebeu ali o prêmio de melhor ator, o Globo de Ouro, mas eu acho também profundamente significativo que o agente secreto ele não tenha como protagonista um militante de esquerda, né? Mas é um sujeito Ele fala comum. sobre isso, né, o Wagner Moura, de ser um sujeito que está tentando viver no meio a um período de repressão, né? Ele está ali deslocado dessa cena clássica que a gente vê, né, da resistência organizada, e essa escolha narrativa eu acho que amplia também o alcance da reflexão, né? Revela que a ditadura, Gabi, ela não foi só um episódio restrito a combate a grupos politicamente engajados, sabe? Mas foi uma violência estrutural que atravessou a sociedade como um todo. Ele mostra como é que o autoritarismo ele produziu o medo, o silenciamento que a gente vivencia até hoje, né? E a adaptação, mesmo entre aqueles que não estavam na linha de frente da militância, né? E como grande parte da população viveu também, Gabi, a gente vê isso porque ali em pleno carnaval, né? À margem do que acontecia também, né? Sem o acesso à verdade, sob censura. É só esse deslocamento mesmo, né? De trazer um personagem comum, né? E não só de personagens que de forma clássica é mostrada que são pessoas que estão organizadas, né? Exatamente. Essa é uma fala muito importante do Wagner Moura. Ele fala sobre interpretar um cidadão que estava tentando levar a vida simplesmente nesse período. E aí, para trazer uma informação muito recente, que vai ao encontro disso que você falou sobre o reconhecimento do Estado, os filhos do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado, assassinado na ditadura em 75, eles foram reconhecidos pelo Estado brasileiro, assim como a mãe dele já tinha esse reconhecimento, mas eles foram reconhecidos como anistiados políticos. Então, eles vão ter um pedido oficial de desculpas pelo Estado e também uma reparação. A conselheira da Comissão de Anistia até reforçou justamente esse termo que a gente está usando aqui. Ela disse que essa anistia é uma reparação histórica sobre um período que causou traumas geracionais. Ela falou isso. E você e a sua família também pediram pelo reconhecimento que o seu pai, o Glênio Sá, foi vítima de um assassinato político. Então, acho que isso casa também com o que a gente está falando, né? Dentro da luta por memória, verdade e justiça, pela luta pela justiça de transição, o Brasil apresenta 3 grandes avanços. Né? Ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso foram criadas a Comissão de Anistia e a Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos. Essa Comissão de Anistia ela avançou bastante no governo Lula, com algumas modificações importantes. Meus pais, tanto minha mãe como meu pai, né, Fátima Sá e Glênio Sá, foram reconhecidos, receberam anistia política, né, foram reconhecidos como pessoas que foram perseguidas diretamente pelo Estado brasileiro. Esse reconhecimento foi bem importante. E depois, ali, no final do governo Lula, né, início do governo Dilma, quando você tem ali a revisão do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, você tem a introdução de um eixo importantíssimo que diz respeito à criação da Comissão Nacional da Verdade.
A gente poderia aqui falar muito sobre a criação, como é que a Dilma teve coragem de implementar isso. Só que o final do funcionamento das comissões da verdade, tanto nos âmbitos municipais, estaduais e nacional, coincide ali com o golpe contra o presidente Dilma Rousseff, né, a chegada do Temer, e depois vem o Bolsonaro, que desmantelou por completo todas as ações e políticas relacionadas ao tema da memória, verdade e justiça. Então, no período dele, quase não houve julgamento de processos de anistia política e pessoas foram desanistiadas. O que a gente tem agora com a retomada do governo Lula, primeiro ponto que é positivo demais foi a recriação da Comissão Especial de Mortos Desaparecidos Políticos e a retomada desses julgamentos que deu como resultado agora a anistia política aos filhos de Herzog, de Vladimir Herzog. A gente, como coletivo de filhos e netos, Gabi, a gente, inclusive, elaborou um pedido coletivo de anistia aos filhos e netos, né, pelo reconhecimento do Estado brasileiro, exatamente no que se deu agora com os filhos de Herzog, né, o reconhecimento desses traumas geracionais. Então, todos nós fomos atingidos. A gente acabou de fazer essa discussão aqui do que são esses traumas transgeracionais. Eu quis só contextualizar essa política, ela está inserida, né, numa política mais ampla, né, num conjunto de ações. E o Brasil ainda precisa avançar muito, sabe, Gabi? O que foi aprovado agora na Conferência Nacional de Direitos Humanos foi a criação de uma comissão da verdade, né, com um prazo ampliado de atuação que vai de 35 até 1990, portanto, vai poder pegar novos casos, entre eles o caso do meu pai, né, Glênio Sá. Sim. E, Jana, isso é muito importante, até pegando, você falou sobre, por exemplo, a recriação, né, dessa comissão. Eu pensei agora também recente, nesse dia 8 de janeiro, um ato que foi muito simbólico, que foi esse veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que, enfim, é um nome técnico, mas na verdade é uma anistia disfarçada, no fim das contas. Eu queria te ouvir sobre a importância disso, até simbolicamente, por escolher essa data. O 8 de janeiro é o nosso compromisso de reafirmação com a nossa democracia. E, em paralelo a isso, tem já parlamentares, principalmente da extrema-direita, mas uma reação muito pronta, se organizando para derrubar esse veto, para tentar. Isso vai acontecer agora na retomada do processo legislativo. E eu lembro até de uma fala sua que eu vi nos documentos, né, enquanto eu fazia a pesquisa para a gente conversar, sobre o seu pai, o Glênio, falando que nunca acreditou que o Brasil tivesse rompido de verdade com a ditadura, que também conversa com o Carlos Fico, historiador, que pesquisa há anos também documentos da ditadura, que fala em transição inconclusa. Então, acho que essa é uma das formas que isso se manifesta, essas pessoas que estão insistentemente pedindo por anistia e a naturalização disso, né, desses discursos. Isso, Gabi. Veja só, o Brasil ele nunca realizou a sua justiça de transição. Portanto, a democracia que nós falamos, que é jovem, né, que é frágil, ela, na verdade, ela não foi completada, porque nós não fizemos o tratamento desse passado autoritário. E não é só sobre a ditadura. O Brasil nunca tratou dos seus passados autoritários, né? A gente está falando da ditadura porque é algo mais próximo aqui de um passado recente, né? E foi a não realização dessa justiça de transição que nos trouxe para esse presente agora, né? Antes do 8 de janeiro, a gente tem que lembrar, Gabi, que esse país que não realizou a justiça de transição foi capaz de golpear uma presidenta eleita democraticamente, que foi a Dilma Rousseff. E aí, depois dela, foi capaz de eleger um presidente defensor da ditadura, defensor de tortura, defensor de ícones torturadores, né? E depois disso,
a gente tem a repetição de uma tentativa frustrada, né, de golpe, que foi o 8 de janeiro. Então, vetar esse processo que o Congresso aprovou absurdamente, né, mas também com a composição que a gente tem no Congresso, é isso. A gente já tinha ido às ruas contra essa lei, né? Pedimos e tivemos atendido a esse pedido pelo presidente Lula de vetar, mas a gente tem que lembrar também, Gabi, que esse veto ele só vai ser sustentado se a gente continuar com pressão nas ruas, né? Porque esse veto volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar o veto. Então, a gente teve no Brasil algo recentemente que foi muito educativo. Para surgir essa lei, é porque antes a gente teve o julgamento pela primeira vez de militares e de pessoas que violaram o Estado Democrático de Direito, né? Sendo julgados e condenados pelos seus atos. Não foi a totalidade das pessoas, mas você ter ali o alto escalão das Forças Armadas, você ter um ex-presidente naquele banco, foi muito didático, né? Mas a gente também tem um Congresso e é preciso que a gente empreste um olhar sobre isso, Gabi, porque esse é um ano eleitoral. Esse ano a gente precisa saber que a gente não pode repetir o voto para a gente não repetir o Congresso que nós temos hoje, um Congresso que deliberadamente não atua para a defesa de direitos da população, que não está preocupado com democracia, que não está preocupado com soberania. Veja, Gabi, que essa mesma disputa que a gente está falando aqui de memória, né? Quando a gente fala memória e esquecimento entre soberania e violência de Estado, ela também não é apenas brasileira. E é preciso a gente dizer isso, Gabi, porque a gente está num ano que a conjuntura internacional também pode afetar aqui o Brasil, as eleições brasileiras. Então, a gente não vive numa bolha, sabe? Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, essa mesma disputa que a gente está vivendo aqui no Brasil, a gente está acompanhando, né? Ela atravessa o mundo, ela atravessa de forma muito brutal a América Latina e o Sul global. O ataque permanente dos Estados Unidos à Venezuela, o sequestro de Nicolás Maduro, sabe? O genocídio do povo palestino, as pressões que está sobre a Colômbia, sobre a Nicarágua, sobre Cuba, revelam que o imperialismo ele segue, Gabi, operando com a mesma lógica que sustentou as ditaduras do continente. Entende? Intervenção, desestabilização, punição exemplar a quem ousa se opor, né, se escolher caminhos próprios. Então, assim, é o mesmo poder que ontem financiou golpes e hoje tenta impor sanções, bloqueios, guerras híbridas, né, negando aí aos povos, né, que a gente está falando toda a América Latina, o direito à autodeterminação. É por isso que a luta por memória, por verdade, por justiça aqui no Brasil, ela se conecta diretamente à necessidade, acho, histórica de unidade da América Latina, da defesa intransigente da soberania regional e da construção de um projeto comum que enfrente o colonialismo, o racismo, né, a exploração, enfim, sem integração, sem solidariedade entre os nossos povos, o passado autoritário ele tende a se repetir em novas formas, Gabi. É isso, eu acho fundamental essa colocação, porque é um presente e de uma violência muito latente que a gente está vivendo, e essas ameaças fazem parte do nosso dia a dia. Jana, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no Em Detalhes. Obrigada por compartilhar a sua história e também não só a sua história, né, como filha
de alguém que viveu esse período, enfim, sob tortura e, no fim das contas, assassinado, mas também como alguém que traz um conhecimento histórico muito importante para compartilhar com todos que estão nos acompanhando. Obrigada e até uma próxima, Jana. Obrigada. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço imensamente o espaço aqui, a conversa, o diálogo, e estou à disposição para a gente bater papo aí. Só tem muita coisa, viu, Gabi? Eu falo tem muita muito, coisa. Né? Tem muita coisa. E é um assunto que eu acho que é pouco revisado. Por isso que parabenizo e agradeço imensamente o ICL por colocar essa pauta que eu acho que é central no Brasil, né? Aqui para a discussão. Obrigada, Gabi. A gente é que agradece. Jana, conversando aqui, a Jana Sá com a gente no ICL. Eu aproveito para te convidar para a Revista Liberta, que é um espaço de análise profunda também, de jornalismo independente, já que a gente estava conversando sobre um tema que precisa de tanta reflexão crítica. Então, aproveito para te convidar a conhecer. A gente tem artigos exclusivos, leituras contextualizadas com o momento presente, diversas áreas também, política, meio ambiente, direito, religião, tudo você encontra lá, tem os nossos colunistas fixos e também os convidados. Então, vai em revistaliberta.com.br, você pode virar assinante acessando agora. E um lembrete para quem é aluno ou aluna já do ICL, você garante um desconto especial na sua assinatura. Agora, na sequência, a gente vai ficar com a nossa programação. Você que está no YouTube com o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL. Você pode ouvir também o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta. Até a próxima. Quantos golpes aconteceram no mercado financeiro em 2021? Teve Banco Master, teve o faraó lá dos bitcoins. Agora, teve muita gente que não caiu em nenhum desses golpes, que não comprou COI, que não comprou CDB do Banco Master. Sabe por quê? Porque assistiu o Mapa da Mina em 2025. O encontro que a gente faz todos os anos em janeiro para fazer nossas previsões e alertas sobre o ano que está por vir. O Mapa da Mina 2026 vai acontecer no dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. E você pode participar gratuitamente. Em 2025, a gente acertou todas as previsões. E a gente vai trabalhar muito para fazer boas previsões em 2026 também. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.